Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento, entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para a nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu. Meu cordial boa noite, queridos ouvintes. O tema de hoje, editorial, tem como título Entra e Coopera. E ele, tremendo e atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Está em Atos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém com o esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz que lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para construir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Esta lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferências para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições do mensageiro divino. Meditando os ensinamentos, perguntem a si próprio o que faria nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhe propõe oferecer. Mais razoável, pois, se levante do passado e penetre a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.386 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo junto com o Grupo RBA para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. São para mais de 8 bilhões de pessoas e está chegando mais gente. Mas, Douglas Lopes, eu vejo tantas notícias tristes. Não, querido ouvinte, tem muita coisa boa sim. E é porque você dá mais valor às tragédias. Mas se você for verificar o que o Grupo RBA e o Terceira Chamada traz de conhecimentos, avanços científicos, a própria humanidade se preocupando um para com o outro, está acontecendo alguma coisa de errada, você vê que as pessoas logo viralizam, que isso não pode acontecer, que não pode haver violência, que não pode haver maus tratos. Quer dizer, o mundo está acontecendo. E o Terceira Chamada é um programa espírita. E o espiritismo tem a função, o objetivo de analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que há entre eles. É por isso que hoje o mundo espiritual já não é mais aquela novidade. As redes sociais, as diversas ciências já comprovam o universo paralelo que está entre nós, que para nós chamamos de mundo espiritual. Então é um mundo de conhecimentos que faz parte do nosso dia a dia. E sempre tem os benfeitores espirituais que nos dizem, sim, devemos acreditar em Deus, adorá-lo, mas acima de tudo também conhecer as suas leis. Sabe por quê? Todos nós fazemos parte desse grande contexto. Então vamos à nossa viagem ao mundo do conhecimento, do nosso planetinha azul e do universo em si. Mas olha essa dica aí. Você que é acostumado, sabe, a interromper os seus desejos. Espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. Nós estamos numa experiência carnal. E se nós não entendermos o nosso corpo de carne, nós bugamos. Por isso que tem gente aí meio maluquinha da cabeça. Porque faz com que o corpo interrompa algumas conexões. Quando as pessoas não comem o que desejam, o cérebro fica frustrado e desiste 50% mais rápido das tarefas que está fazendo. São as comunicações do nosso cérebro. Essa é a primeira curiosidade científica. Então, se você desperta no seu cérebro, no seu corpo, o desejo de algo, ele já prepara todo o mecanismo eletromagnético para receber aquele algo. E aí você, em espírito, diz, também eu não quero mais, com raiva ou qualquer outra coisa, frustra, e aí o que acontece? Ele também não passa mais comando nenhum para as outras células. Neurociência! Neurociência é conhecimento, e conhecimento é um direito de todos. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-la e seu tesouro pode envelhecer-se. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras do bem que pratica, em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação o Lírio do Vale, a DEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram,
Facebook e YouTube, informações sobre o movimento espírita local e região metropolitana, mas particularmente a ADEPA. A ADEPA, que tem esse papel, como ela é um órgão do Lírio do Vale, ela tem esse papel de divulgar o espiritismo nas mais diversas plataformas digitais, até porque ela agrega expositores das mais diversas instituições espíritas. São pessoas comprometidas em divulgar de fato o espiritismo. Então anote aí o endereço eletrônico da ADEPA. O endereço eletrônico da ADEPA é ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem à boa informação e já estou dando aqui em primeira mão, aqui no Terceira Chamada, que no dia 6 de março agora, uma quinta-feira, às 19 horas, eu, Douglas Lopes, estarei fazendo uma palestra na Câmara Municipal de Salinópolis, Pará. Sim, estarei em Salinópolis e o tema é População Mundial e os desafios para a felicidade. Porque tem gente aí, meus queridos ouvintes, que está reclamando muito da vida. Aí diz que não está tendo oportunidades, que não está acontecendo nada. E nós, como espírita, e o espiritismo tem esse compromisso com a humanidade, nós vamos levar isso para o público em geral, na Câmara Municipal de Salinópolis, tá? A Câmara Municipal de Salinópolis fica localizada à Travessa Beira-Mar 1117. Então, dia 6, 19 horas, você aí das cidades em torno, vá lá prestigiar e aprender um pouco mais, porque vocês sabem que eu trago novidades. Trago-se novidades, tá? E também temos a visita de expositores nesta quarta-feira, no Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, o Cetrasol. Será agora nesta quarta-feira. Eu acredito, Nonato, que é você que vai voltar de novo lá no Cetrasol, certo? Porque eu iria, mas como eu vou lá em Salinópolis, eu já até falei com o pessoal, digo, não, Nonato vem aqui, eu digo, não, Nonato é muito bem-vindo aqui. Então, o Nonato possivelmente estará nesta quarta-feira no Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, no Tapanã, Rua Castelo Branco 250. Paulo Pinho estará na quarta-feira no Centro Espírita Amigos Fiéis, que fica localizada a passagem Dias Silva 77, entre a Pedro Álvares Cabral e a Gonçalves Ferreira, às 19 horas. Então visite-nos, porque nas nossas plataformas digitais da ADEPA sempre tem informações atualizadas. Inclusive, o próprio programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. E o endereço é também ADE-PA. Vá no YouTube e você que por alguma eventualidade perdeu o programa do domingo passado, tá lá. Então sempre esteja nos acompanhando, essa que é a realidade. Porque às vezes um programa é a sequência do outro, porque os assuntos eles são amadurecidos nos mais diversos programas. Então fica combinado assim. Quarta-feira no Cetrasol com o Nonato França, quarta-feira nos Amigos Fiéis com Paulo Pinho e na quinta-feira eu na Câmara Municipal, eu Douglas Lopes na Câmara Municipal de Salinópolis, Pará. Não deixe também de visitar o Centro Espírita Videira de Luz da cidade de Salinópolis, Pará, localizada na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. No sábado, às 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora com ele, Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. E vamos a mais uma curiosidade do corpo humano? Gente, Terceira Chamada tem compromisso de lhe colocar no cenário da imortalidade. Somos espíritos, nós não vamos morrer nunca. Papai do céu nos criou, agora é para a eternidade. O que nós fazemos é, de vez em quando a gente está num corpo de carne, está reencarnado. E o corpo de carne é um laboratório de evolução para o espírito. Então, curiosamente, olha essa aí, curiosamente, nossa respiração deixa de ser automática sempre que percebemos que estamos respirando. Agora, como esses caras descobriram isso? Não sei, porque existe pesquisador para tudo. Mas isso é um dado científico. Cientistas debruçados para analisar o comportamento humano. Mas isso é muito fácil de perceber. É muito fácil de você perceber muitas coisas sobre você. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós. E realmente, às vezes, dá um estalo na gente. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pensando isso? É o corpo de carne que reflete o quê? A alma, o espírito em si. Tu já parou para respirar? Já fizesse essa experiência, Nanato? Ainda não, mas vou tentar. Depois tu faz isso aí. Presta atenção. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, respirando, Nonato França. E bem, o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará um novo rumo. Afirme sempre
que é feliz e que as dores passam e que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça no mais possível ligado ao Pai Celestial. Olha, Nonato, essa tua mensagem de otimismo veio casar um pouquinho com a nossa curiosidade, né? Você tem que pensar positivamente. Tem um ditado que diz que a inteligência, ela busca o conhecimento, o pensamento plasma e a vontade caminha. Então, quando você pensa mal, você vai encaminhar sua vontade para as coisas ruins ou boas. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 24 de fevereiro de 2025. Monique Evans cria perfil falso para acompanhar filha. Autor Andréia Santana. Não são incomuns atritos e brigas entre famosos, que deixam muitas vezes privados os motivos para as desavenças. Mas, quando as brigas são entre mãe e filha famosas, as pessoas ficam ainda mais curiosas sobre o motivo. Mesmo assim, Monique Evans não revelou a razão da desavença com a filha, Bárbara Evans, em entrevista ao portal Léo Dias, durante o baile da Vogue, no último sábado, dia 22. Ela abriu o jogo sobre a atual relação com a filha. Na entrevista, ela revelou que não tem acesso aos netos e criou um perfil falso para acompanhá-los pelas redes sociais, já que seu perfil oficial teria sido bloqueado por Bárbara. Então, a gente ainda não está se falando. A gente precisa de tempo. Então, eu estou obedecendo, estou na minha, estou bloqueada. Eu tenho um perfil fake para poder ver meus netos. E aí vejo ela, que está linda também, fez um cabelo lindo, comentou. Além disso, Monique Evans aproveitou a situação para solicitar mais contatos com os netos. A Ayla tem que me conhecer, os meninos têm que me conhecer, porque senão eles vão ficar mais velhos e falar. Nonato França, por que não é que o Terceira Chamada virou um programa de fofocas? Não, nós estudamos comportamento, o espiritismo é a ciência. E o que é que a gente observa isso, Nonato? Nós sempre comentamos aqui que uma reencarnação ela existe para que almas se ajustem. Então, quando a gente não olha muito para dentro de casa, a coisa ganha dimensão e extrapola os limites da casa, vai para a rua, causando o quê? Maior desavença em si. Então, qual é a nossa análise aqui dessa experiência entre mãe e filha? Vamos zelar pelos de casa. Inclusive tem até um texto bíblico, né? Aqueles que não amam o seu pai, quem não cuida dos seus, ou não é digno de tê-los ou perdeu a sua fé. Está em Atos dos Apóstolos. Pois é. Então, Nonato, o microfone é seu. Diga assim, não vale a pena ficar brigando, né, Nonato? É verdade. Tem que entender, porque depois que ganha as redes sociais, principalmente hoje, que qualquer um pode viralizar nas redes sociais, né? Pois é, quando eu comecei a ler essa matéria que você me encaminhou, que nós agora estamos em debate respeitoso, eu pude perceber o seguinte: por que a Monique Evans, não é? A grande estrela que foi e que ainda é, digamos assim, no meio da mídia, no meio da celebridade, outras coisas não. Mas não é isso aí. A atitude dela, tá certo? Mesmo sendo uma atitude que não é muito recomendável, prevaleceu o amor de mãe e vó ao mesmo tempo. Sim. Diante das circunstâncias em que levaram essas contendas entre mãe e filha,
não é? Olha só o que interessante também me chamou a atenção, a mídia, não é? No seu lado bom, que tem seu lado ruim, mas nesse momento, no lado ruim, tá certo? Quando a filha, não é, faz esse procedimento de desbloqueá-la, não sei como é que se dá o nome, né? De tirá-la do meio de comunicação que tinha esse contato, tá certo? Mas não teve, aqui não é um julgamento, mas não teve até o momento o bom senso de pelo menos ir lá presencialmente e dizer: mamãe, eu não estou gostando da senhora neste momento por as minhas razões ou por as suas razões. Nós estamos brigados, mas aqui estão meus filhos, os seus netos. Da mesma forma que eu, como mãe, amo a eles e fui amada pela senhora, eu também, neste momento, estou dando a oportunidade de trazê-las para um abraço, para um beijo, para um carinho, para um afago. E foi isso que ela precisou, a Monique Evans, fazer essa situação. Então, aí demonstra, mais uma vez, aquilo que o Espiritismo diz, que mesmo nessas relações conflitosas entre família ou até fora delas, tá certo? O que deve prevalecer é o bom senso, que é a atitude maior de um amor, mesmo que ainda nas suas dificuldades humanas, não é mesmo, Douglas? Pois é aquele negócio. Se você perdeu a sua referência espiritual, a coisa complica. Isso. Complica e muito. Complica. É por isso que nós sempre falamos, não perca a sua referência espiritual. Isso. Porque se você esquecer de Deus, de Jesus, de grandes homens aí que vieram nos mostrar que o outro, ele é, de uma certa forma, é um complemento da nossa própria felicidade. Se você for dar vazão muito às coisas erradas, aí é que você mesmo vai ficar o quê? Solitário. Aí vem aqueles dramas existenciais, Nonato, depressão, ansiedade, certeza, síndrome do pânico. Sim. E não pode ocorrer. Então não vamos deixar uma coisa ganhar dimensão, querido ouvinte. Não deixe. Está acontecendo alguma coisa. Sabe o que eu acho interessante, Nonato? Eu não gosto muito dessa palavra. Deixa pra lá, deixa... Não tem que deixar pra lá, não. Aconteceu, vamos logo equacionar o problema, porque isso pode ganhar dimensão. Isso mesmo. E quando ganha dimensão, fica mais complicado de solucionar. E muitas vezes de séculos, né? Nós temos experiência Atravessa como espírita. Séculos e séculos de ódio, de vingança que a gente tem oportunidade de apreciar na questão mediúnica, nos fenômenos mediúnicos, de pessoas que séculos se odeiam e quando vêm para cá para tentar fazer dar um outro sentido, ainda não consegue. Então, são palavras que não geram nenhuma acomodação no problema. Então não diga muito isso, deixa pra lá, não. Isso. Viu o sinal, e aí é muito mais fácil ajeitar quando a coisa é pequenininha. Sim. Aí vem aquela questão da desculpa, não vou mais fazer, mas se dizer, deixa pra lá, vai ganhando dimensão. Isso mesmo. E existem espíritos de trevas que adoram isso. E vale lembrar, Douglas, que nós como espíritos sabemos que, por experiência, já como espírita e de vida, que o arrependimento por si só não elimina a coisa, não é? Sim, certo? sim. É como se o prego que a gente prega na madeira, a gente arranca, mas fica a marca. Então, meus amores aí que estão nos escutando, está acontecendo alguma coisa dentro de casa? Vá beber uma água, respire fundo e vamos conversar, porque sempre e tudo tem solução. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. É com ela, Dona Onete Banzeiro. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
E vamos a mais uma curiosidade, e essa curiosidade científica, astrofísica, que aliás o Nonato no comentário, né, do jornal Diário Online diz que certas coisas atravessam os séculos, e é verdade. Nós somos espíritos viajantes do tempo e do espaço, e tem muita gente que diz assim: poxa, eu queria voltar ao passado para consertar alguma coisa. O que mais tem gente que diz assim: ah, se eu pudesse voltar ao passado, ah, se eu pudesse. Mas olha essa, muitos cientistas acreditam que a viagem no tempo é apenas uma questão de engenharia e tecnologia, pois o conhecimento teórico a humanidade já possui. A viagem no tempo é teoricamente possível, então não perca a esperança, meu querido ouvinte, especialmente para o futuro. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, no entanto, a engenharia e a tecnologia necessária para realizá-la está muito além das nossas capacidades atuais, e a viagem ao passado permanece altamente especulativa e incerta. Fato é que, como tudo evolui, mas quando que a gente ia pensar que hoje nós estaríamos fazendo num pequeno aparelho em nossas mãos chamado celular? Mas chegou a tecnologia. Então, a humanidade, ela sempre quer resolver problemas, mas não vamos deixar ele nascer. Não vamos deixar ele nascer para a gente não ter essa ansiedade de querer voltar ao passado, de querer ir para o futuro. Vamos resolver os nossos problemas agora, aproveitando o espaço e tempo do momento. Falando em aproveitar o momento, vamos a ele, Nonato Franta, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Por isso, não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga à frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 371 do Livro dos Espíritos. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? E eis a resposta dos imortais: nenhum. Eles trazem almas humanas. Não raro são mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade, que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Nonato, vamos pegar um pouquinho da matéria do Diário Online e você falou sobre a reencarnação que atravessa os séculos. Então veja lá, existe almas em conflito que reencarnam com os mesmos personagens do passado mais limitado. Sim. E você já reparou que geralmente quando alguém tem uma criança especial,
se dedica assim com amor. Eu fico às vezes impressionado, meu Deus, é muito amor. Mas por quê? Os conflitos do passado fizeram com que alguém venha limitado. Então por isso que os espíritos disseram, não, essa alma ela tem inteligência sim, só veio limitado em função do quê? De alguma rebeldia e de algum compromisso com aquela família. Então por isso que hoje fica muito mais fácil nós entendermos por que esse apego para algumas pessoas que vêm limitadas. Sim. É essa que é a análise, né? Você falou tudo quando falou limitações no que se diz respeito ao corpo físico, tá certo? Não como um castigo, já que nós estamos falando de existências, a gente sabe muito bem disso não, mas uma necessidade de momento, tá? Para dar possibilidade àquele espírito, tá certo? Que está naquelas condições limitadas, fazer suas reflexões e fazer seu movimento de evolução também. Por isso que nós espíritas, e nós aconselhamos aqui aos pais dessas situações de circunstância que tem muito no nosso meio, não é diferente de outros meios sociais e religiosos, nós temos esse olhar. E aí é que vem a nossa, digamos assim, a nossa grande capacidade de trabalho em nome do amor por aqueles que estão ali naquelas condições, porque eles estão necessitados daquele momento especial nosso. E Douglas, dentro do assunto, outro dia eu fazer uma palestra num centro agora, que eu me esqueci o nome, Cetrasol, não foi no Cetrasol, foi aquele lá da Mário Covas, lá da... o Raio de Sol. Raio de Sol. E tinha uma mãe que tinha um filho que é autista, né? Autista. E aí depois a gente conversando e ela, naquela situação, ela foi querendo entender o porquê daquilo. Aí eu expliquei para ela e aqui vale para nós esse receituário para com as mães, principalmente. Fale com o seu filho à noite. Tá certo? Sim. Diante dessas circunstâncias, você vai falar com ele mesmo sem ele ele responder, porque muitas das vezes também durante o dia, durante as terapias, durante as situações em que a ciência nos dá essa probabilidade de dar uma melhora para nossos filhos ou nossos queridos, eles não vão responder. O Caleb, que, desculpe eu falar seu nome, que é o nome do meu sobrinho meu, é autista. Mas ele tem uma natureza de afetividade e amor que ainda ele não consegue. Então fale com a noite com seus filhos. Fale como se estivesse falando com aquele espírito que está fora do corpo temporariamente e está ali do seu lado lhe ouvindo. É uma terapia. É um dos recursos, né, que o espiritismo exatamente, ele lança. Entendeu? Então é isso. Então aí está nessa passagem a situação, e muito bem colocada por você, o porquê dessas coisas. E para finalizar o nosso bloco aqui, certa vez, em um atendimento espiritual a uma determinada pessoa, como era a situação do cidadão? Ele não tinha os braços nem as pernas, né? E ele sofria de uma pequena demência. A mãe ficava muito preocupada com aquela situação dele, angustiada, e foi feito um apanhado do histórico de outras existências. Tu sabes por que ele veio sem os braços e sem as pernas, Donato? Porque ele já havia cometido muitos suicídios. E ele não poderia mais cometer suicídios. Ele teria que aprender algo dentro de uma reencarnação limitada. Agora, pasme. Tinha um poço no quintal da casa dele. Ele sempre olhava para a porta da cozinha. E ele se mexia que nem uma cobra na tentativa de chegar ao poço para se jogar lá. Olha que alma comprometida consigo mesmo e rebelde. Então, essa é a vantagem da ciência espírita, que nos coloca no cenário da imortalidade. Muito bem colocado o seu exemplo a respeito dessa mãe, que tem que conversar aqui com o corpo negativo, é com a alma, e direto realmente na fonte. Tanto é que há uma recomendação do próprio Jesus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Muito claro, muito objetivo. Claríssimo. Então, não perca a sua referência religiosa, meu querido ouvinte. Vá à igreja, vá ao seu templo, vá à instituição espírita. A gente precisa conhecer as coisas de Deus.
senão a gente buga. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Bem, Mais Que Mereço. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Porque a gente insiste ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Crescer. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Crescer. Nas anotações do Novo Testamento, o evangelista Lucas registrou que após o episódio em Jerusalém, em que Jesus extasiara aos doutores da lei com sua sabedoria, ele se retirou para Nazaré com seus pais, Maria e José. Em seguida ele escreve: E Jesus crescia em sabedoria, idade e graça, diante de Deus e dos homens. Crescer é uma preocupação humana. Quando uma criança nasce, logo os pais passam a se preocupar com seu saudável desenvolvimento. Esmeram-se em dietas alimentares, procurando balancear proteínas, vitaminas e sais minerais,
de forma que nada falte ao pimpolho. Produtos sem agrotóxicos, sem conservantes. Consultam especialistas para ver se tudo está em ordem. Se ele cresce de forma regular, se o peso está correto. E tão logo possam, o colocam na escola para que se instrua e aprenda muitas coisas. Quando casais jovens se encontram, não é raro se observar um quase duelo, em que cada qual procura mostrar como o seu filho é mais inteligente do que o filho do outro. Se o filho se interessa por esportes ou se destaca nas artes, para logo investem os pais tudo o que podem, sem medir esforços, por vezes esquecendo até que estão tratando com uma criança. O conceito é de genialidade, de insuperável, de melhor. Crescer é, enfim, o objetivo do ser humano. Crescer fisicamente, crescer no intelecto, amadurecer. Um detalhe neste contexto não deve ser esquecido: o de que o filho é um espírito reencarnado. E como espírito, necessita também, e muito, das coisas espirituais. Desde cedo, ensinemos aos nossos filhos sobre a existência de Deus, de Jesus, dos objetivos da vida. Trabalhemos os valores morais, aprimorando-lhes o caráter. Ensinemo-lhes a serem verdadeiros, honestos, corajosos, a utilizarem da bondade para com os menos favorecidos da sociedade, a perdoarem, a compreenderem. Muito mais do que homens intelectuais, o mundo necessita de homens sábios, o que equivale a dizer, criaturas que utilizem os seus conhecimentos para o bem da comunidade. Homens que vejam nos outros homens seus irmãos e assim os tratem. Homens que saibam que estão passando pela terra numa rápida viagem de aprendizado, que logo mais retornarão à pátria verdadeira, ao mundo invisível, e deverão aprontar sua bagagem, que se deve constituir de algo mais além de medalhas conquistadas no esporte, aplausos conseguidos na sociedade, troféus angariados por seus esforços. Devem levar dentro da alma brilhando, como pérolas preciosas, as boas ações que realizaram, as virtudes que adquiriram e o amor que exercitaram. A alma humana pode ser comparada a um solo a ser cultivado. Como agricultores atenciosos, cabe-nos zelar pela produtividade do jardim e do pomar das almas dos nossos filhos. Preparar a terra do coração, revolver os canteiros da mente, semear as boas sementes, é nosso dever. Florescer, perfumar e frutificar, é a parte que compete aos espíritos que nos são confiados como filhos. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E que fiquem as reflexões das análises que nós fizemos hoje, que foram muito profundas. Não perca o seu laço afetivo com Deus. Somos filhos de Deus, temos uma origem espiritual, devemos nos conhecer como almas imortais. Jesus Cristo já sinalizou que não é difícil não falar com Deus, não precisa de muito ritualismo não, práticas, certo? Não. Jesus disse, está acontecendo alguma coisa? Mudando para o nosso tupi-guarani. Está acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E tem os amigos espirituais. Veio a doutrina espírita nos colocando o quê? Os bons espíritos que nos assessoram. Nós não estamos só nesta reencarnação, nós temos os nossos anjos da guarda, espíritos afetivos que intuitivamente nos mostram qual o caminho correto a seguir. E o momento da oração é esse relaxe mental mesmo, é esse meu transportar para a minha realidade espiritual. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um já possui. Nós já possuímos uma evolução. E vamos conversar.
Mas quem vai também participar conosco deste momento apoteótico da oração, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Seginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem de São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e vamos à nossa oração de fé, oração da noite. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a vós entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo com ele, Nonato França. A felicidade não entra em portas trancadas. Chico Xavier. Muita paz a todos.
Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.